Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas. Eu vou ler aqui para vocês, através do canal Abya Yala, que está sempre apoiando as lutas indígenas originárias dos povos de matriz africana e dos povos periféricos, tanto do Brasil quanto do continente. Eis aqui uma nota de repúdio ao Congresso Nacional Federal, ao Congresso Federal, sobre o que aconteceu ontem através da resolução da medida provisória 1154 e da votação em qualidade de urgência do marco temporal, ou PL 490. Essa nota de repúdio é do movimento da qual eu faço parte também, Nhandevaete, Território Caguaçu, ABC Paulista. O Nhandevaete, ABC, Movimento Indígena do Território de Caaguaçu, ABCD-MRR, vem a público expressar seu repúdio ao ataque que os povos indígenas de todo o território nacional vêm sofrendo na Casa Legislativa Federal pela ação de parlamentares ligados ao agronegócio, à bancada evangélica e às grandes oligarquias da mineração. É preciso lembrar que, em 1755, os povos indígenas do território de Pindorama, hoje chamado Brasil, perderam o direito fundamental de falar suas línguas nativas, praticar suas espiritualidades e suas culturas milenares por força da lei dos diretórios indígenas imposta pelo Marquês de Pombal. Precisamos lembrar ainda que, em 1850, a coroa portuguesa promulgou a Lei de Terras Devolutas, que declarou as terras em que nossos povos indígenas viviam há milhares de anos como improdutivas, sempre baseado na cultura e no modo de lidar com a natureza dos europeus, e finalmente nos expulsou de nossas terras ancestrais, nos obrigando a viver nas periferias das cidades, nas margens das estradas, e a abandonar nossos territórios sob risco de morte por conta da guerra justa que nos submeteu violentamente à invasão europeia. Estamos resistindo com nosso sangue e corpos há 523 anos contra esse genocídio e esbulho travestido de legalidade pelo poder legislativo de um Estado que nos foi imposto violentamente. Agora, em 2023, estamos vendo a Casa Legislativa Federal operar novamente suas intenções genocidas e de esbulho, forçando a aprovação de leis que ferem a constitucionalidade e que resultarão numa luta mortal entre a sociedade não indígena e os povos indígenas em defesa de sua existência e da natureza. Mas essa luta não é só dos povos indígenas. Essa luta é de toda a sociedade por justiça e proteção da vida. O agronegócio destrói a natureza, envenena nossos rios, consome nossos recursos hídricos e violenta nosso direito à terra, num país onde mais de 33 milhões de pessoas passam fome. A mineração destrói a natureza, desequilibra nossos biossistemas, destrói nossas culturas e sociedades com prostituição, drogas e violências, e leva nossa riqueza para o exterior, deixando um rastro de pobreza e destruição por onde passa, como já aconteceu em Brumadinho, Mariana e nas terras Yanomami. O fundamentalismo religioso que contamina nosso Estado laico dissemina o ódio contra nossas religiões milenares, ancestrais, indígenas e contra as religiões de matrizes africanas, obrigando-nos à sua fé, praticando a intolerância não cristã contra as diversidades de gênero, de crenças e de tradições. O PL 490 é a reedição da tese do marco temporal flagrantemente inconstitucional e que será julgado pelo STF, que vai ser, aliás, o dia 7 de junho. O Congresso tenta medir forças
com o judiciário tentando aprovar uma lei que fere a Constituição de 1988 e vai causar o genocídio dos povos indígenas, verdadeiros guardiões e guardiãs da natureza. O PL 1150 de 2022 é um ataque ao que resta da Mata Atlântica e fere mortalmente a região do ABCD-MRR, pois permite que a vegetação em estágio primário e secundário de regeneração seja desmatada, condenando de vez nossas matas e florestas e nossos recursos hídricos à morte. Além disso, transfere ao município a competência de emissão de pareceres técnico-ambientais, criando um descomprometimento com a agenda nacional do meio ambiente. Chamamos toda a sociedade, seus movimentos e instituições para somar conosco nessa luta e reivindicar ao Senado Federal e ao presidente Lula o veto dessas ações que claramente pretendem a continuidade da invasão iniciada em 1500, condenando o Brasil ao maior genocídio da história mundial. É isso, pessoal. Essa declaração, que ainda está em construção, vem justamente a ser uma contestação àquilo que aconteceu ontem no Congresso Nacional e que eu acredito que vocês já estão sabendo, inclusive fora dos limites jurisdicionais Brasil, os restantes dos países daquilo que chamamos ainda de América Latina, América do Sul, todo mundo já está sabendo sobre esse grave atropelo, não somente em termos legislativos, mas também em termos de vida humana e não humana. E eu aqui vou fazer, inclusive, um acréscimo importantíssimo para vocês entenderem que a questão legal que se está discutindo não é apenas uma questão ligada expressamente aos povos indígenas. Tem a ver com a vida de cada um, de cada uma de vocês. Tem a ver também com seus descendentes, seus filhos, suas filhas, netos, netas. Porque se esses arautos da suposta legitimidade, da suposta democracia que eles dizem defender, continuarem agindo do jeito que eles estão agindo, o que resta de Mata Atlântica, o que resta de floresta amazônica, o que resta de cerrado e de todos os biomas, vai ser passado pelo rolo compressor da destruição em massa. Lembremos que isso faz parte de uma agenda que já foi construída, inclusive, no início da pandemia em 2020, quando o G7 se reuniu lá em Davos para resetar a economia mundial a favor de uns poucos, em detrimento de milhões, bilhões de seres humanos. Isso que está acontecendo no Brasil hoje não é um fato isolado. Ele vai se somando às outras implicações que estão acontecendo, inclusive aqui nos países em volta do Brasil. Porque esse é o modelo neoliberal que eles querem impor como agenda até o ano de 2030. Se até o ano de 2030 a população, no geral, não acorda e não faz o que deve fazer de se manifestar, de tomar as ruas, de tomar os lugares públicos para impor não a sua verdade, mas sim a verdade que denota essa destruição que eles estão fazendo. Essa declaração, que ainda, se bem não está totalmente determinada, mas já faz parte como introdução aos restantes dos chamados que estão fazendo os diferentes grupos e movimentos indígenas e não indígenas a nível nacional e, inclusive, a nível continental. Já está havendo declarações opostas às declarações do Congresso Nacional Brasileiro. Hoje, a Argentina e também o Peru e a Bolívia estão
investigando, estão fazendo suas observações diante disso que está acontecendo aqui no Brasil, porque isso também, de alguma forma ou de outra, está também ocasionando mal-estar no resto das nações. Vejamos o que aconteceu na Bolívia ontem, onde um grupo de extrema-direita tomou por assalto o Congresso Nacional da Bolívia, fazendo algo muito parecido ao que aconteceu aqui no Brasil no dia 8 de janeiro. Portanto, esse movimento contra a vida humana e não humana não se dá apenas a nível nacional, está se dando a nível continental e indo mais longe, a nível mundial. Pessoal, já é hora de acordar, de tomar consciência e de unirmos-nos para enfrentar esse rolo compressor que começou não de ontem, ou da semana passada, ou de há 4 anos atrás. Isso aqui começou desde o primeiro dia que o tal de Cristóvão Colombo desembarcou com as suas caravelas aqui, naquilo que hoje chamamos de América, e, a partir de então, a destruição em massa de pessoas, de vidas, de rios, de oceanos, de água, de ar, continua sendo a mesma estripúlia, dando continuidade a esse modelo de colonização que há mais de 500 anos nós, povos indígenas e também não indígenas, com consciência coletiva, estamos tentando barrar para impor uma outra agenda que seja justamente a favor da vida. Como diz a parenta Célia Chacriabá, isso que nós estamos vivendo é uma crise humanitária. Quer dizer, que está muito além de qualquer partido político ou cor de bandeira. Isso aqui é uma situação que se alastra de forma indigna e, além do mais, de forma arbitrária contra as conquistas e os direitos que temos os povos indígenas, os povos de matriz africana, os povos periféricos, os ciganos, os povos de origem árabo-muçulmana, os povos andaluzes, os povos do mundo inteiro, os povos originários do mundo inteiro que estão pouco a pouco se levantando contra essas imprecações e estripúlias de parte de alguns que dizem ser donos da vida e da morte. Eu paro por aqui, deixo essa mensagem, compartilhem, comentem, deem um like também, e apoiem as nossas mídias indígenas, as nossas pequenas mídias digitais, indígenas e não indígenas. Porque, só para terminar, essa luta não é somente de povos originários, é a luta de cada um de vocês, que tem de abrir as suas próprias consciências e educar, principalmente as crianças, para que esse tipo de situações que nós estamos vivendo atualmente, aqui no Brasil e nas Américas, não se repita futuramente. Deixo essa mensagem. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Deixo as minhas saudações indígenas e continuamos na luta, que é a luta de todos, de todas e de todos.